Pop. Acompanhe esse VT, depois a gente vai ter uma conversa com o Frei Diogo. Vamos lá. Santa Dulce dos Pobres, ou somente Irmã Dulce, foi uma criança cheia de alegria que adorava brincar de futebol. Com apenas 13 anos, Irmã Dulce passou a acolher mendigos e doentes em sua casa, transformando a residência da família num centro de atendimento. Logo após a sua formatura como professora, decide entrar para a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Em 1933, recebe o hábito de freira das Irmãs Missionárias e sua primeira missão como freira foi ensinar em um colégio, mas sempre o seu pensamento estava voltado para o trabalho com os pobres. Já em 1935, dava assistência à comunidade pobre de Alagados, na parte interna do bairro de Itapajibe. Em 1949, sem ter onde abrigar cerca de 70 pessoas doentes que recolhia das ruas, a futura santa transformou o galinheiro do convento de Santo Antônio em um abrigo. O lugar se transformou no Hospital Santo Antônio, um dos maiores do Nordeste brasileiro. A causa da canonização da Irmã Dulce foi iniciada em janeiro de 2000. Em 2009, o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes heróicas da serva de Deus, autorizando oficialmente a concessão do título de Venerável à Freira Baiana. O título foi o reconhecimento de que Irmã Dulce viveu em grau heróico as virtudes cristãs da fé, esperança e caridade. Os teólogos que estudaram a vida e as obras de Irmã Dulce a definiram como a Madre Teresa do Brasil, pelas semelhanças do seu testemunho cristão com a Beata de Calcutá, sendo um conforto para os pobres e um exame de consciência para os ricos. O Papo Reto de hoje homenageia a Santa dos Pobres e do Brasil. Santa Dulce dos Pobres, eu já vou começando mostrando esse livro maravilhoso do Frei Diogo Luiz Fuiten, que vai conversar com a gente aqui hoje. Um livro muito bonito, que a gente pode conhecer a vida de Santa Dulce dos Pobres. Eu admiro demais esse frei, o Frei Diogo, que é um dos homens mais preparados hoje, com uma espiritualidade incrível, mas também de uma simpatia incomensurável. Recebo aqui na Rede Vida de televisão, Frei Diogo Luiz Fuiten, franciscano, diretor da revista Editora Mensageiro de Santo Antônio, né? Tem escrito biografias lindíssimas, não como a de Zilda Arnes, Dom Luciano de Almeida, São Maximiliano Kolbe, São Pio de Petretinho, do Oscar Romero, e eu quero que vocês tenham este livro aqui maravilhoso, esse livro aqui, ó, Santa Dulce dos Pobres. Frei Diogo, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida, Frei Diogo. Que bom que nós possamos nos encontrar, Padre Juarez. Que bom, hein? Espero que nesse nosso bate-papo possamos esclarecer algo sobre uma figura tão especial como realmente é Santa Dulce dos Pobres. Sobre ela, realmente escrevi, montei uma biografia bastante interessante, é claro, mas é um privilégio ter conhecido pessoalmente a Irmã Dulce em julho de 1987, portanto, 5 anos antes que ela falecesse. Me encontrei com ela lá em Salvador, lá justamente onde morava, na Cidade Baixa, junto ao Hospital e Albergue Santo Antônio. Olha, então nós estamos falando aqui, né, Frei Diogo, de uma pessoa que não só ouviu falar de Santa Dulce, mas conheceu Santa Dulce. Isso é importante. Ô, Frei, me conta uma coisa, essa dedicação à caridade, né, diz que teve grande influência do pai dela, né? Eu queria que o senhor falasse para a gente como que começou, como que foi o início de todas essas obras da Irmã Dulce pelas quais ela ficou conhecida, Frei. Olha, ela nasceu em Salvador,
o pai Augusto, a mãe, veja, Dulce Maria. E ela, quando nasceu, recebeu o nome de Maria Rita. Maria Rita. Então, Mariinha, era chamada de Mariinha. Mas a mãe, muito religiosa, acabou falecendo aos 7 anos de idade dela, da irmã Dulce. Ficou órfã. E aí, o pai, que era uma pessoa dentista, muito ocupada em sua profissão e seu serviço, fez com que as meninas e realmente toda a família fosse orientada pelas tias. E as tias eram pessoas muito religiosas. Por isso que, aos poucos, ela, deixando, inclusive, de assistir o futebol aos domingos, porque ela gostava de futebol, o time era o Ipiranga, lá de Salvador, ela começou a visitar os pobres, da Baixada, lá em Salvador. Então, começou exatamente, e aos 13 anos, ela já fez um bazar para socorrer essas pessoas pobres. Então, já teve, desde a sua infância, então, esta inclinação, este chamado, vamos dizer assim, já carisma para atender as pessoas carentes. Muito interessante, Frei. Frei, é interessante que já é alguma coisa que vem justamente de uma vocação ali, né? Uma vocação que está vindo desde a tenra idade. A gente conhece muitas coisas da vida de Irmã Dulce, né? E eu queria perguntar para o senhor, porque o senhor é um biógrafo, né? E alguém, como eu disse, que conheceu a Irmã Dulce. Essas histórias de que, de repente, ela invadiu as casas para colocar doentes, né, que vivia na rua, né, acabou sendo expulso. Como que foi tudo isso? E como que era esse relacionamento que ela tinha em relação ao governo da Bahia? Que, na verdade, ela era muito admirada e respeitada também, né, Frei? Claro, porque exatamente ela, desde o início da sua vida religiosa, entrou no noviciado lá em São Cristóvão, em Sergipe, no dia 13 de março, 13 de março que ela entrou no noviciado. E por isso, então, a fé, aliás, ela, de fato, fez a sua profissão religiosa dia 13 de agosto. Então, é no dia 13 de agosto que nós temos a celebração, o dia dela. Sim. Embora tenha sido realmente canonizada no dia 13 de outubro de 2 anos atrás, pelo Papa Francisco, como pode saber. Então, eis que ela se sentiu chamada, depois de ter feito a sua profissão religiosa, como irmã franciscana ainda. Franciscana. Uma honra para nós, franciscana da Imaculada Conceição, da Mãe de Deus. Então, veja que ela começou a se dedicar aos pobres. No início, começou até a dar aulas, mas não era aquilo que ela tanto desejava. Então, eis que as superioras a destinaram para ajudar Frei Ildefonso, não é? Que era um frei que se dedicava realmente ao franciscano e trabalhava junto dos operários, junto dos pobres. E aí ela foi se entusiasmando cada vez mais para esse trabalho em favor dos necessitados. E aí, exatamente o dia que ela estava dando remédio às pessoas, eis que apareceu um jovenzinho, uns 15 anos, com febre e assim, em uma situação super precária, e gritava: irmã, não me deixe morrer, não me deixe morrer. E aí ela ficou com tanta pena que imaginou como é que posso atender esse jovenzinho. E lembrou de que havia uns barracos, na parte mais pobre da cidade, uns barracos de madeira abandonados. Então ela foi levando, acompanhando esse que estava realmente em situação de saúde extremamente precária. Então, deitou lá dentro do barraco, procurou algum remédio, deu comida,
começou lá. Começou exatamente aos 25 anos essa atividade de estar ajudando as pessoas necessitadas, especialmente os que tinham mais realmente desamparo, vivia num desamparo tão grande, foi recolhendo e aos poucos, então, formou aquele albergue. Santo Antônio era muito devoto de Santo Antônio, aí ela conseguiu, de fato, organizar esta obra. E, é claro, chamou a atenção das autoridades, não só da prefeitura, mas até do estado da Bahia, a prefeitura de Salvador e o estado da Bahia, se solidarizaram com ela. E aí também ajudaram para que a obra crescesse. E nós sabemos que foi inaugurada em 1960 essa obra, e é realmente uma obra extraordinária, um verdadeiro milagre. Agora, esses que estavam sendo assistidos, eles não tinham um lugar seguro. Então, sabe aonde que foi que conseguiu organizar esse grupo e um lugar para que eles pudessem ser atendidos? Lá no galinheiro do convento. Meu Deus, olha, isso é um milagre, é verdade. Ergueu uma estrutura para 40, 50, 60 pessoas, e aí começou a obra realmente de atendimento, uma obra maravilhosa. Eu que visitei, realmente eu vi uma coisa extraordinária, eu vi que ela tinha uma alma gigante, vi nela, então, uma pessoa cheia de fé, como se a força de Deus estivesse presente nela, tal ponto que ela não tinha dificuldades, E lutava com os pobres e pedia ajuda àqueles que tinham recursos, inclusive às autoridades. Então, realmente foi algo que ela realizou de forma muito abnegada, com muita dedicação, com muita fé, com muito amor. Nossa, Frei, impressionante. Gente, eu estou conversando com o Frei Diogo, né, autor de vários livros, mas desse aqui que nós estamos falando hoje, Santa Dulce dos Pobres, biógrafo da Santa Dulce, a irmã Dulce, que era conhecida. Frei Diogo conheceu pessoalmente Santa Dulce dos Pobres, né? E nesse livro ele relata de uma maneira tão bonita, tão profunda, todo esse contato. Frei, eu vou pedir licença rapidinho, só vou falar com a Simone e já volto para a gente continuar conversando. Simone, mandando coisa, tá vendo que eu estou fazendo o programa e fica mandando mensagem aqui. Olha aqui, deixa eu falar, nós estamos conversando com o Frei Diogo Luiz Fidem, né, autor deste livro maravilhoso, mais uma vez aqui, quero lembrar aqui, ó, Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom do Brasil, né? Santa Dulce dos Pobres. Frei Diogo, me conta, é verdade que a irmã Dulce, ela dormia numa cadeira por conta de uma promessa, é isso mesmo? Exatamente, porque a irmã dela, a irmã mais nova, ela estava esperando pelo parto uma criança, e era um parto difícil. Então, ela se compadeceu da irmã e fez com que, então, uma promessa pudesse, quem sabe, chegar lá no céu. Engraçado, mas em que consistia essa promessa? E não dormir no sofá, cômodo, tranquilo, macio, mas aonde? Numa cadeira, numa cadeira de madeira, Era uma espreguiçadeira, então era um tanto longa, mas dura, Muito sacrifício. Sabe por quanto tempo fez esse sacrifício? 30 anos. Nossa, 30 anos. 30 anos, meu Jesus. De 1955 até 1985, até que os médicos falaram, não pode, sua saúde está fragilizada, está na hora de parar com isso, de ter um pouco mais de conforto. E quando eu estive justamente no quarto conversando com ela, ela estava dentro de uma poltrona, então era uma coisa um pouco mais macia, porque de fato ela tinha problema de pulmão, enfisema pulmonar que ela tinha dificuldade em respirar, De maneira que ela sofreu bastante
porque todo aquele trabalho que ela tinha feito com moradores de rua, pessoas realmente assim sem saúde, fez com que, quem sabe, os pulmões dela fossem atingidos. Né? Eu acredito que tenha sido exatamente por isso, por esse esforço, né, que ela teve no atendimento a pessoas, às vezes, sem muitas condições de saúde, e aí o pulmão dela foi atingido, né, e acabou falecendo exatamente aos 77 anos, no dia, né, em que ela faleceu, né? O povo todo sentiu, especialmente o povo baiano, clamava. Por isso que no livro eu não coloquei apenas Anjo Bom da Bahia, Anjo Bom do Brasil, porque eu acho que é um exemplo de vida para todos nós, que de fato nós possamos sempre nos inspirar nela, fazer o bem ao nosso próximo. Estamos vivendo, inclusive, você sabe, Padre Juarez, estamos vivendo um tempo difícil. Sim. Esta pandemia, né, que nós tivemos trouxe prejuízos em todos os sentidos, inclusive econômicos, né, de maneira que pessoas empobreceram. Como é importante a solidariedade, o amor. Então, eu acho que lembrar Santa Dulce dos Pobres é algo que vale a pena, porque ela pode ser de exemplo para nós sermos mais generosos. É verdade. E é exatamente esse, me parece, o apelo que faz para todos nós nesse momento aqui no Brasil. É verdade. Frei, impressionante o que o senhor falou. E ó, interessante o que o senhor chamou a atenção. Ela é conhecida como um anjo bom da Bahia, mas o senhor fez questão de dizer que é anjo bom do Brasil, né? É anjo bom do Brasil. Frei, aconteceu de fato um momento difícil dela em relação à congregação, o fato dela ter sido o expulso, né? E engraçado que isso acontece com vários santos, né? A gente percebe, né? Santa Paulina, Padre Pio, né, de Pietrelcina, né? Sempre a gente vê um conflito assim com os superiores, né? Exatamente, porque quando ela começou o albergue Santo Antônio, ela tinha a ajuda das irmãs da congregação e justamente ela precisava desta ajuda, mas a irmã superior achou por bem que elas estavam muito atarefadas, que não tinha tempo para rezar. Então, retirou as irmãs. E ela ficou sozinha. Inclusive, com a ajuda de algumas voluntárias, foi levando à frente esse albergue, um trabalho enorme que ela tinha, e ela realmente sofreu muito por causa disso, mas não desanimou, né? Não esmoreceu diante desse problema. Inclusive, ela pediu, então, de conservar o hábito, né, azul e branco, e foi concedida essa possibilidade para ela, mas ela se afastou da congregação, né? Realmente ela viveu fora da congregação por 10 anos, sendo depois reintegrada, né? Integrada depois de uns 10, 11 anos. De maneira que foi um período também de sofrimento, não é? Ela que tinha perdido a mãe aos 7 anos, ela que tinha, então, sofrido muito por causa dessa situação. Ela, em função também da doença, da enfermidade que ela teve que enfrentar, realmente foi uma pessoa sofrida. Não pensemos que quem faz o bem vive só no céu, né? Claro, merece o céu, mas está aí na terra e lutando muito e também compartilhando situações de grande dificuldade, como foi o caso dela. Frei, foi um dos processos mais rápidos também de beatificação, canonização. Foi um dos processos mais rápidos. Isso se deve ao fato de tantas evidências de santidade dessa mulher? Exatamente, porque ela, quando faleceu, já foi considerada santa. É verdade. Era só o Vaticano, não é? A Igreja Católica reconhecer a santidade dela. E, inclusive, esperando por 2 milagres. Primeiramente, foi uma mulher que tinha hemorragia de parto, sofria. Então, ela acabou, né, sendo curada por causa da invocação a Santa Dulce. E, ao mesmo tempo, depois, um senhor cego, José Maurício, ele tinha um glaucoma e, de repente, rezando a Santa Dulce, também ela
ele recuperou a visão, né? Então, esses 2 milagres facilitaram para que ela tivesse, então, um encaminhamento para a canonização. Então, foi canonizada exatamente no dia 13 de outubro de 2 anos atrás. Interessante essas datas, né? E, aliás, o Luiz me confundia até, né? Ela faleceu no dia 13 de março de 1992, aos 77 anos. Ela entrou entre as irmãs franciscanas no dia 13 de agosto. Assumiu, abraçou a vida religiosa. E, exatamente, então, foi canonizada no dia 13 de outubro. Que coisa, né? Tudo 13. Tudo 13, tudo 13. Olha que interessante. Viu? E, para completar, ela que nasceu em maio de 1914, foi batizada no dia 13 de dezembro. Olha que interessante, que interessante. Gente, eu quero muito que vocês tenham esse livro, Santa Dulce dos Pobres, O Anjo Bom do Brasil, do queridíssimo Frei Diogo Luiz Fuitem. E quero dar os contatos agora do Frei Diogo. Gente, olha aqui, olha. Ó, no Facebook, atenção, no Facebook, Frei Diogo Luiz Fuitem, né, tá bom? Atenção, no Instagram, pode ir lá seguir agora. @LuizFuitem66, viu? E acesse o site, quero que você acesse o site por esse trabalho maravilhoso, né, feito pela revista e editora Mensageiro de Santo Antônio, omensageiro.org.br. E atenção, para entrar em contato direto com o Frei, o e-mail dele é luizfuitem@yahoo.com.br. Frei Diogo, eu quero agradecer muito o senhor, mas muito, muito obrigado. A presença do senhor sempre é generosa, benfazeja. Eu me sinto muito bem, muito bem. Agradeço imensamente o senhor. Obrigado mesmo, obrigado. E quero que o senhor venha aqui mais vezes aqui para a gente conversar sobre também os outros trabalhos tão bonitos do senhor. Muito obrigado, Frei. Viu, Padre Juarez, eu que agradeço, de vez em quando nos encontramos aí na Reduzida. Eu quero só terminar com uma invocação. Santa Dulce, eu acho que nesse dia de todos os santos, realmente nós temos que aprender muito dos santos e, ao mesmo tempo, sempre eles estão olhando por nós, estão intercedendo por nós. Nós os pedimos, Senhor nosso Deus, que possamos imitar o exemplo de Santa Dulce dos pobres, que enxugava as lágrimas, acalmava a dor e a todos socorria. Que sejamos agradecidos pelo serviço de amor em favor dos pobres e dos excluídos que ela praticou com tanta dedicação. Santa Dulce, interceda por nossos lares, pelo Brasil, pelos pobres e por todos. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado, muito obrigado. Olha que beleza, olha que beleza. Santa Dulce para os pobres. Aumenta aí, aumenta aí, aumenta aí. Eu sinto o seu cheiro de flor. Olha aí que beleza. Muito obrigado, viu? Deixar aqui, ó. Deixar o livro do Frei. Obrigado, obrigado.